Se o tema do pastor Gerson foi gratidão, o meu é consagração. Se com o pastor Gerson nós olhamos para trás em 2022, ou 2002, volta no tempo, hein, Gerson? Nós vamos olhar agora para 2023. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Esse é um texto relativamente conhecido da gente. Livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Diz assim o texto: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir esse finalzinho aí? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Baixa tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, continuamos na tua augusta presença. Mais uma vez clamamos pela orientação do teu Santo Espírito, pela revelação do teu Santo Espírito, mesmo que inspirou os autores bíblicos, ó Pai. Fala conosco, fala de tal maneira que as nossas vidas, o nosso comportamento, as nossas atitudes sejam transformados pela tua palavra. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Conhece esse texto? Está em que livro da Bíblia mesmo? Não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Esse é um ditado popular da época anterior a Dona Ivone Marlene. Acho que a Dona Ivone Marlene é a mais novinha aqui, né, Dona Ivone? É a senhora, né? Então, é muito antigo. E eu lembro bem quando eu comecei a sair sozinho de casa, que meu pai e minha mãe falavam isso. Olha, cuidado com quem você vai andar. Olha na casa de quem você vai. E aí, ou meu pai ou a minha mãe diziam: diga-me com quem andas e te direi quem és. Você já percebeu que eu e você agora nessa fase adulta, nós selecionamos as nossas amizades? Nós escolhemos, né? Quem nós queremos como amigo. E de repente o seu amigo aí é um médico, um professor, um aviador, um cantor de pagode, um cantor sertanejo, um bandido, um traficante. Nós escolhemos os nossos amigos. Mas eu quero contar uma história para você hoje de alguém que era muito criticado pelos amigos. Era muito criticado pela turminha com quem ele andava. E para isso eu quero convidar você a abrir agora lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 e 2. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 e 2. Ora, chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. De quem que o texto está falando? Você sabe? Quem? Jesus. Aqui, nesse contexto aqui, é quando Jesus chama Mateus para segui-lo. Mateus imediatamente, diz o texto bíblico, larga tudo e começa a seguir Jesus. Jesus vai jantar na casa do Mateus, vai comer lá na casa do Mateus. E quem eram os amigos do Mateus? Eram outros publicanos, cobradores de impostos. E não só cobradores de impostos, mas era aquela turminha considerada a ralé, a classe mais baixa,
repulsiva, inclusive, pelos religiosos da época. O cobrador de imposto, o Mateus, o Zaqueu, que você também conhece a história dele, eles eram considerados gente de quinta categoria naquela sociedade, porque cobravam os impostos dos romanos, né? Por assim dizer, faziam o serviço daqueles que os haviam conquistado. E como é que pode Jesus, o símbolo da pureza, aquele que jamais pecou, como é que pode ele estar comendo junto com essa turma aí? Se a gente fosse aplicar o ditado na vida de Jesus, com quem que Jesus andaria? Sozinho, só com ele mesmo, na pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e com os anjos, os não caídos, né? Diga-me com quem andas e te direis quem és, não é isso? Se Jesus fosse aplicar isso na vida dele, ele só estaria na companhia dos anjos e dele mesmo, jamais viria na nossa direção. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você repense um pouquinho esse ditado na sua vida. Mas pastor, o que é que tem a ver consagração com essa história do publicano, do pecador, do fariseu, da turma que não presta e Jesus andando com eles? O que é que tem a ver isso? Eu fui dar uma olhadinha no que é consagração. Você sabe o que é consagração? Se você olhar no seu celular aí, botar no Google, você vai achar inúmeras definições em vários contextos, mas a que eu mais gostei diz o seguinte: separar para. Pode repetir comigo? Separar para. Consagração é separar algo ou alguém para um propósito, para um destino. Pastor Gerson falou, qual foi a coisa mais preciosa que Deus deu para a gente nesse ano de 2022? Quem lembra aí? Acabou de falar, hein? Salvação. Melhor coisa que nós poderíamos ter recebido foi a salvação. Você vai falar, pastor, mas eu recebi a minha em 2002, por exemplo, 2000, ou 1900 e alguma coisa, né, dona Ivone? A gente nem lembra direito. Mas em 2022, Deus misericordiosamente continuou com a gente, sustentou, amparou, e a nossa salvação foi tratada, foi cuidada, foi desenvolvida. Eu queria que você lembrasse então desse presente que Deus deu para você em 2022. E eu quero desafiar você. Eu poderia falar de muitas coisas, meu irmão, minha irmã, de muitas coisas. Mas eu quero que você lembre desse texto, Lucas 15, 1 e 2. Jesus sentado no meio da pior espécie daquela sociedade classificada pelos religiosos, os publicanos, pecadores. Pecadores aqui, o texto, o Lucas e o Mateus também, eles amenizam um pouco as palavras. Eram as prostitutas, eram os bandidos, era gente que não prestava naquela sociedade. E Jesus está fazendo o quê? Sentado, comendo com eles. E quando os publicanos veem isso e vão criticar Jesus, qual é a fala dele? O são não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. Aqui, você já viu alguém chegar lá na PUC, saradão, bombando, com tudo em cima, falar assim, eu vim aqui para fazer um check-up, estou tudo bem. Já viu acontecer? Não, Kemi, para quem não conhece, é enfermeira. Eu ia falar que ela é chefe lá, mas ela é enfermeira lá na PUC. Ela que manda lá. Se você precisar de alguma coisa, brincadeirinha, Kemi. A Kemi nunca viu alguém saradão, bem. Vai quem lá?
Pastor Gerson, ai minha perna. Marcelo, ai minha coluna. Só esse pessoal doente que tem aqui na igreja. Eu não sei quem mais. Ai meus rins, ai minha pressão. É essa turma que vai parar em hospital. Não é gente que está bem. São os doentes que vão para o hospital. E Jesus usa essa figura. O são, não precisa do médico, mas o enfermo, o pecador precisa do médico, precisa de Jesus, precisa de salvação. Você, meu irmão e minha irmã, a igreja, ela foi consagrada para quê? O que é consagrado mesmo? O que significa consagrado? Separado para. Você foi separado para frequentar a igreja, vir todo domingo, sentar no banco no mesmo lugar. Você foi separado para isso? É essa a finalidade da sua vida, como seguidor de Jesus? Já sei, você foi separado para vender trufa. Você vai vender trufa para o acampamento. É para isso que você foi separado? Para que você e eu fomos separados? Qual é o propósito da minha vida e da sua vida? O que é que nós vamos fazer em 2023? Meu irmão e minha irmã, 2022 já foi, já acabou, já passou. Nós temos que agradecer tudo que Deus fez, mas nós temos que olhar para esse ano que passou e aprender com ele. Você quer um ano novo ou você quer um ano novo velho? Prestou atenção na pergunta? Você quer um ano novo novo ou você quer um ano novo velho? O ano novo velho é aquele que vai repetir tudo as mesmas coisas. Pega 2022 e joga para 2023. Com todos os problemas, todas as dificuldades. Eu vou dizer para você, hein? Você vai ter, tá bom? Não é porque vai mudar um ano que magicamente suas contas serão pagas, seus débitos vão desaparecer, suas dores vão ser saradas. Vai continuar. Vai, tudo do mesmo jeito. Então, como é que nós vamos ter um ano novo? O que eu preciso fazer para ter um ano novo diferente do ano que eu tive? Presta atenção no que eu vou falar, irmãos. Eu preciso agir diferente do que eu agi em 2022. Se eu fizer as mesmas coisas, repetir as mesmas ações, o mesmo comportamento, as mesmas atitudes de 2022, como é que vai ser o meu 2023? Absolutamente igual. Com um governo novo, mas ele vai ser absolutamente igual. Você está me entendendo? Para o ano ser novo de verdade, eu e você precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Que crente que não chega no dia 31 de dezembro, ardendo no coração, fala assim, o ano que vem, eu vou ler a Bíblia inteira. Você está com esse desejo? Só para eu saber, levanta a mão. Quem quer ler a Bíblia em 2023 inteirinha? Levanta a mão. Vamos ver se eu quero. Quem não quiser, eu já vou falar daqui da frente, hein? Anota aí, ó. Aqui. Não quer ler? Não tem problema, pode assumir. A maioria de nós, não foram todos, mas a maioria de nós levantou que quer ler. Quem que estava com essa disposição o ano passado? Levanta a mão aí, só para eu saber. Ano passado, 2021, você falou assim, esse ano 2022, eu quero ler a Bíblia inteirinha, de capa a capa. Quem conseguiu, não precisa levantar a mão não. Não precisa levantar. Mas não é para esnobar não, mas quer dizer que eu consegui. Foi fácil? É o tipo de propósito que você acorda devendo. Você já acorda e fala assim, eu tenho que ler 4 capítulos da Bíblia hoje. Você já acorda devendo.
Não é assim? Se você quer ler a Bíblia inteira, eu tenho um programinha no celular aqui, ele me ajuda nisso. Todo dia, 4 livros. 4 capítulos. Só 4 capítulos. Mas todo dia que eu acordo, eu já acordo devendo a leitura de 4 capítulos. É fácil fazer isso? Não. Eu fui no supermercado hoje, fazer uma comprinha de última hora lá. Sabe o que estava bombando no hospital? No hospital. É caso também, né? Sabe o que estava bombando lá no supermercado? Quem adivinha aqui? A lotérica. A lotérica estava bombando. Porque falaram que está acumulado aí 450 milhões. Não adianta você ficar animado não, porque já foi, tá bom? 450 milhões de reais para o ganhador. E não vai acumular. Sai um ganhador nessa do último ano, né? Se sortear lá e não tiver um, vai até sair alguém. A lotérica estava bombando. A hora que eu cheguei no hospital, eu falei, eita, deve ter alguma promoção maravilhosa, aí devem estar dando peru aí em algum lugar. Vou entrar nessa fila, né? Porque eu vejo fila em supermercado, eu amo, eu já encosto na fila, que alguma coisa está barata dessa fila aqui. Daí depois eu vi, era da lotérica, eu falei, não, essa fila não. Mas por que o povo estava tudo lá, apostando? O que eles querem? Dinheiro, né? Eu também quero, mas eles querem, de alguma maneira, serem sorteados nos números e, com isso, ter um ano diferente. Para que isso aconteça, esse pessoal faz o quê? Joga. Eu lembro do meu pai. Se tivesse jogo do quase, meu pai ganhava todos os sorteios. Ele falou assim, nossa, Itamarzinho, me chamava de Itamarzinho. Itamarzinho, quase ganhei. Joguei 7, deu 6. Joguei 12, deu 11. Joguei 20, deu 21. Como as pessoas querem uma vida diferente, elas tentam fazer alguma coisa. Um dia eu cheguei para meu pai e falei, olha pai, quando o senhor for jogar da próxima vez, se o senhor for jogar no 6, não joga no 6, joga no 7 ou no 5. Vai jogar no 21, joga no 22 ou no 20, faz o negócio aí. Faz alguma coisa diferente. Porque se não fizer nada diferente, vai ser absolutamente igual. Sabe aquele bolo que você tem a receita, que nunca dá certo? Você conhece esse bolo que você vai fazer, nunca dá certo? Sua sogra faz, sua fulana faz, Beltrano faz, sai maravilhoso, mas você vai fazer, sai uma porcaria. Quantas vezes você já tentou fazer esse bolo, repetiu a mesma coisa e o resultado foi o mesmo? Quer tentar de novo o ano que vai começar? Se você quiser que o bolo dê certo, alguma coisa você tem que fazer diferente. Alguma coisa está errada aí na sua receita. Você tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar. Alguma coisa tem que ser feito para que o bolo seja diferente, a sua comida, o seu casamento, a sua vida espiritual, as suas atitudes. Você tem que fazer alguma coisa diferente para que o 2023 seja diferente. Você quer chegar no final de 2023 com essa mesma conversa? Quem topou fazer um propósito de ler? Todo mundo levanta. Quem conseguiu? Todo mundo fecha o olho agora, todo mundo fecha o olho. Todo mundo de olho fechado. Se abrir o olho agora vai ficar cego, hein? Eu vou fazer uma pergunta, você levanta a mão, hein? Quem conseguiu ler a Bíblia inteira em 2022, levanta a mão. 1, 2, 3 comigo. Pode abrir o olho. 3. Quantos fizeram esse propósito em 2021 mesmo? Levanta a mão, só para eu ver de novo. Levanta bem alto, irmão. Você tomou banho, está cheirosinho, pode levantar. Só 3 conseguiram. Entendeu? Só 3. O que aconteceu? Vou falar de mim porque eu posso falar. Eu li. A sua Bíblia é mais difícil que a minha?
A sua Bíblia é mais complicada que a minha? Não sei, se depende, pode até a versão, né, Gerson? Usa a NVI aí, que ela ajuda um pouco mais. Tem umas versões que às vezes tem heresia, tá bom? Às vezes tem heresia aí. Mas elas são fáceis de ler, mas às vezes tem uns probleminha ali. Se você quiser saber, pergunta para o presbítero Adilson, ele vai te esclarecer melhor sobre o assunto. Mas a sua Bíblia é mais difícil que a minha? A sua vida é mais complicada que a minha? Cara, eu sou corintiano. Corintiano, por essência, é sofredor. Olha, meu time é uma desgraça de time. Olha. Se você ainda fosse palmeirense, o seu time foi campeão, você estaria um pouco mais feliz. Como é que você vai querer um ano diferente desse daqui, se você não está disposto a fazer nada diferente? Se você está a fim de repetir as mesmas coisas. Quando o povo de Deus chegou em Canaã, depois de 40 anos perambulando pelo deserto, e aquela geração que foi infiel, insubmissa a Deus, morreu, e uma nova geração se levantou, 2 pessoas que saíram do Egito estavam naquele povo, Josué e Caleb. Eles atravessam o Rio Jordão, mais uma vez Deus faz um milagre, a Arca da Aliança separa o Jordão. Se no mar já foi um milagre maravilhoso, no rio então eu acho que é maior ainda, porque o rio, a água corre, né? Negócio, olha só, Deus segurou o rio. Eu não sei se ele represou, como é que ele fez, mas os levitas que carregavam a arca pisaram no Jordão, o rio cessou de correr, e o povo atravessa em seco. Depois de conquistas, lutas, desafios, meu irmão, não foi fácil não. Leia o livro de Josué aí para você ver quantas lutas, quantas dificuldades, quantos desafios para conquistar a terra. No final da sua vida aqui, Josué então, ele chama o povo para uma conversa, e ele relembra os desafios, ele relembra o que aconteceu, e nesse momento do verso 15 aqui, ele diz essa frase que nós conhecemos: escolha hoje quem vocês vão servir. Presta atenção, escolha hoje o que é que vocês vão fazer, escolha qual vai ser o comportamento e atitude sua, nesse novo ano que começa daqui a 3 horas, estou ruim de matemática, está certo, Gerson? 3 horas mesmo, né? Escolha o que você vai fazer, escolha se você vai querer um ano diferente ou não, a escolha é sua. O Josué diz: olha, se vocês querem servir os deuses lá do Egito, ou se vocês querem servir os deuses daqui da terra onde nós estamos, podem escolher. O que é que ele disse? Eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Foi a escolha do Josué. E olha, meu irmão, vou dizer para você, não é fácil não, é desafiador, mas você tem uma escolha. O que é que você quer fazer? Vão ser os mesmos problemas, a mesma ladainha, o mesmo chororô, os mesmos, tudo igual, ou você vai querer um ano diferente? Ai, pastor, vou repetir aqui, eu não sou muito bom nisso, mas eu vou repetir. Ai, pastor, eu estou com um problema, o meu marido, Aí vem o marido: ai, pastor, a minha esposa, o meu filho, minha filha, o meu pai, a minha mãe, o meu trabalho, o meu vizinho, a minha vizinha. Sabe qual é a primeira pergunta que eu sempre faço para alguém que vem conversar comigo? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? O dízimo você devolve para Deus? Jejum. Pastor, eu faço jejum intermitente. Ah, que legal. Ah, é para emagrecer, mas não dá certo. Jejum intermitente está fora, né, Gustavo? Tiramos ele.
Riscamos jejum intermitente, não deu certo, vocês perceberam, né? As pessoas reclamam um monte de problemas, são os mesmos problemas. A única constante em todos esses atendimentos é: eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não faço jejum, está difícil de ir na igreja, e na célula, quando dá, porque eu tenho muito compromisso. Essa é a constante na vida de todo mundo. O que é que precisa? Mudar alguma coisa, meu irmão, minha irmã. Está gravado agora, né, Gerson? Uma vantagem das lives, nossa, que está gravado, né? Na quinta-feira, eu trouxe uma meditação em cima do livro de Tiago, capítulo 4, de 7 a 10. E eu disse lá que se você quiser um ano diferente, faça o que o Tiago registrou. Quer saber o que o Tiago registrou? Vale a Bíblia ou assiste a live, tá bom? Porque agora, já que a hora está dando, eu sei que você vai para casa. Está gravado. Entra no YouTube da igreja e assista a live. Leia a Bíblia. Como é que vai ser no final de 2023? Você registra aí. Qual câmera que eu olho? Vamos fazer aquele negocinho. Essa aqui. Hoje, 31 de dezembro de 2023, 3 pessoas, foi o que eu disse, você entendeu errado. 31 de dezembro de 2022, 3 pessoas, só 3 pessoas, conseguiram ler a Bíblia inteira. Só 3. Ano que vem. Ano que vem. O que vai acontecer ano que vem? Se você não mudar, vai acontecer absolutamente as mesmas coisas na sua vida. Que você aceite o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus é para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação que eu e você recebemos graciosamente. Dizer para as outras pessoas, dizer para aqueles que não são aceitos pela sociedade, aqueles que são considerados o pior tipo de gente possível. Jesus morreu por cada um deles. Eu e você precisamos anunciar isso. Tem muitas outras coisas para as quais Deus nos separou, mas eu queria que você ficasse com isso na sua cabeça. Deus te separou para pregar o Evangelho. Diga para quem está do teu lado aí, quase dormindo, acorda, pode falar, acorda, repete o que eu estou falando, hein, acorda aí. Fala, gente, fala, que senão a pessoa vai dormir. Deus te separou, fala aí, para pregar o Evangelho. Deus te separou para pregar o Evangelho. Deus te separou para viver o Evangelho. Essa é a consagração. É com essa consagração que eu quero ficar com você nessa noite. Teria muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente dizer. Mas se você não se esquecer dessa, eu vou ficar muito feliz. Se você entender que Deus te chamou, Deus te separou para pregar o Evangelho, e se você levar isso adiante, se você fizer isso acontecer, meu irmão, minha irmã, final de 2023 vai ser muito diferente aqui nessa igreja. Que Deus nos ajude. Quero convidar você para baixar a tua cabeça nesse instante. Quero convidar você para fechar os teus olhos. Eu quero desafiar você nesse instante a orar. Você e Deus. Fecha os teus olhos. Esquece o que está acontecendo do lado. Deixa quem está do lado. É com você e Deus. Nós estamos aí a 2 horas e 55 minutos de 2023. Fale com o Senhor. Fala com Ele. Agradeça por aquilo que Ele fez na tua vida. Agradeça pelas transformações, pela ação de Deus na sua vida, pela tua salvação. Agradeça por tudo aquilo que o pastor Gerson compartilhou com a gente. Mas peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te fazer cumprir o chamado, a separação que Ele tem para a sua vida e para a vida dessa igreja.
Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração, e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Deus bendito, nós continuamos na tua presença. Já falamos da nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, aquilo que o Senhor já fez neste ano de 2022. E nesse instante, ó Deus, nós queremos dizer para o Senhor que nós queremos um 2023 diferente do que foi 2022. Deus, nós sabemos que haverão lutas, nós sabemos que teremos dificuldades, nós sabemos que os desafios se levantarão, ó Deus, nós sabemos de tudo isso. Temos a certeza e a convicção de que o Senhor caminha conosco e caminhará conosco. O Senhor nos sustentará. Nós temos essa certeza, Deus. Mas, Deus, nós precisamos da tua ajuda para que o nosso comportamento, as nossas atitudes sejam diferentes. Nós não queremos repetir o ano de 2022 na nossa limitação, no nosso erro, na nossa falta de disposição, na nossa displicência. Não queremos, ó Deus, colocar as demais coisas à frente do teu reino. Por isso nós clamamos aqui, ó Deus, muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda a nossa atitude, ó Pai, para que de fato 2023 seja um ano diferente, um ano na tua presença. O Senhor sabe dos desafios que teremos, o Senhor sabe das dificuldades pelas quais iremos passar, mas nós confiamos no Senhor, ó Deus. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, e nós te agradecemos por isso. Obrigado, ó Pai. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, minha irmã, minha irmã, sobre a vida da tua família e sobre todo o povo de Deus esparramado por toda a terra, hoje, em 2023 e por todo sempre. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua família. Um feliz ano novo na presença do Senhor.